Universo Épico no ar e hoje nós vamos bater um papo sobre quadrinho. E olha só quem está aqui comigo já conectado é o Wagner, que vai falar sobre o quadrinho dele, Kimbar. Tudo bem, Wagner? Olá, Michel, tudo bem? Graças a Deus. E você? Muito obrigado pelo convite, pela TV Câmara aí, parabéns pelo programa. É muito bom aí para nós, autores de história em quadrinhos e da cena geek de Campinas. Muito obrigado pelo convite. Imagina! E a gente que fica feliz em ter você aqui no programa para compartilhar a sua história. Então conta pra gente, né? Como é que surgiu o Kimbar? Poxa, é uma história antiga, né? Há 20 anos atrás. Eu adoro jogar RPG, né? Um hobby que eu tenho desde os 14 anos, e é sempre o mesmo grupo que a gente jogava, né? A gente veio desde a caixa preta do Dungeons Dragons da Grow, depois a gente foi para o Advanced Dungeons Dragons da Abril, até chegar na terceira edição, que foi um diferencial da época lá no começo dos anos 2000, que ele permitia outros autores escreverem sobre o cenário, aproveitar as regras do jogo do Dungeons Dragons. E como eu gostava muito de RPG, eu comprei numa loja aqui em Campinas a versão em inglês. E aí eu li, né, não sabia muito bem inglês na época, mas eu dei uma lida do meu jeito e as regras já eram muito próximas do que tinham antigamente e montei um grupo de RPG, né? Era formado pelo meu amigo João, o César, o Vitor, o Fábio e o Daniel. E aí a gente fez eu era o mestre da aventura, né? O mestre é aquele que conta a história. Eu ia contando a história, então, e criei aí uma história que eu fiquei tão empolgado para jogar com meus amigos. E no dia, o Fábio não pôde participar da aventura, mas ainda assim os demais participaram. E foi tão legal, mas tão bacana, assim, ficou tão gravado na memória de todos, que eu anotei e tentei montar um livro sobre essa história. Mas aí foi por água abaixo, época de cursinho, faculdade, não deu para desenvolver. Aí, em 2019, eu sou professor universitário, sou advogado, eu estava procurando um hobby, eu sou leitor de história em quadrinhos também há muitos anos, e eu falei, poxa, eu adoro história em quadrinhos, adoro escrever, tenho os livros na minha área jurídica, então por que não escrever algo que eu goste, né? História em quadrinhos. Eu não sei desenhar, acho que os bonequinhos de palitinho para mim também não fica legal. Aí eu procurei pela internet, encontrei um artista que ficou interessado em desenhar história, que é o Odemir Fortes, e nós negociamos, eu contratei ele, né? Foi pago, tudo mais, porque eu queria fazer algo independente, sem editora, sem necessidade de prazo, sem influência no que eu estava escrevendo. E aí eu comecei a escrever o roteiro, né? Comprei alguns livros, assisti alguns vídeos, alguns cursos sobre roteiro, tanto de cinema quanto com a história e quadrinhos. E aí eu comecei a desenvolver. Então foi a minha primeira história, meu primeiro roteiro, e o Odemir encampou, né? E o João, que é o Aranha, né? O Aranha Filho, o João Aranha Filho, ele é um colega, né? Um dos personagens, inclusive, é dele. E eu acabei usando ele, como ele é formado em línguas, para fazer a correção ortográfica. Então o quadrinho todo é revisado de forma ortográfica pelo João, né? E também ele é um dos coautores, né? Eu passava o roteiro para eles, a gente ia discutindo e ia desenvolvendo. Os meus outros amigos, né? O Fábio, o Daniel, o César e o Vitor, eles não recebiam tudo porque eu não queria estragar a história, eu não queria estragar a surpresa. O quadrinho foi feito para nós, né? Para o nosso grupo de RPG, foi uma homenagem minha para os meus amigos, para o meu hobby. E evidentemente que eu compartilho com todo mundo o PDF, não cobro nada, né? Ele está na Amazon à venda, mas está a preço ínfimo ali, porque tem que cobrar. Mas quem quiser ter acesso aos quadrinhos, eu encaminho tranquilamente o PDF para leitura e para conhecimento aí do Kimber. Então, assim foi que surgiu o quadrinho, né? Os personagens da história, todos eles, né? O Dumas, o Rurik, o Mac-Ed, o Balagorn, são personagens dos meus amigos. Então, o que aconteceu ali na história, o que acontece na história em quadrinhos, é o que aconteceu, evidentemente, com algumas adaptações na mesa de jogo, né? No jogo de RPG. E aí que surpreendeu todo mundo por conta do plot twist, que eu não vou contar para não dar spoiler, mas que surpreendeu todo mundo nesse momento.
A única ressalva que eu faço é que a capa não é do Odemir Fortes. A capa é de outro artista, que chama Márcio Abreu, é um artista conhecido no mundo geek. Ele já desenhou para indústria americana, ele desenhou a Red Sonja, que é a parceira do Conan, e eu o conheci na Comic Con Experience e contratei ele para fazer a capa, né? A capa tá linda, aliás, parabéns, né, pela escolha, pelo trabalho, e faz a gente lembrar, não sei se essa foi a referência também, né, de Caverna do Dragão, lembra também o Hobbit. Então, o Caverna do Dragão, inclusive o quadro aqui atrás é do Caverna do Dragão, né? É o meu cenário para dar aula, para trabalhar, todo mundo se lembra, em que pese não ser talvez tão profissional para minha profissão, mas é um pouco da minha personalidade. E a Caverna do Dragão, ela também é baseada numa história de RPG. Caverna do Dragão, nos Estados Unidos, é Dungeons and Dragons, que é o RPG Dungeons and Dragons. Então, sim, né, não tem como fugir de Caverna do Dragão, porque foi a base do jogo, né? O Dungeons and Dragons é a base do jogo. E também o Hobbit, né? O Senhor dos Anéis, a influência de Tolkien para esse cenário medieval fantástico é super relevante, né? Ele que criou os elfos, os hobbits, os anões, enfim, as raças aí que são utilizadas nos jogos de RPG. Ô, então, Wagner, tem total influência, né? Agora eu fiquei curioso, né? Na história de vocês, você vai me contar um pouquinho aí sobre a jornada que os personagens passam, né? Eu quero saber um pouquinho da sinopse. E já vou emendar aqui uma outra pergunta, né? Na história de vocês também tem o Mestre dos Magos, e aí ele que nunca ajuda esse pessoal a conseguir terminar a missão? Então, o Mestre dos Magos, ele representa no mundo do RPG o mestre do jogo, que é o narrador do jogo, é aquele que conta a história. Então ele vai cativando, ele vai mostrando ali para os personagens o caminho que deve ser seguido para a história. O mestre do jogo, na época que nós jogávamos RPG, eu era o mestre do jogo, eu que contava a história. Então a história do quadrinho era contada por mim. Eu que era o dificultador da história, né? Eu que contava e conduzia o grupo aí para o caminho que eles devem seguir. No quadrinho não tem um personagem que é o, vamos dizer assim, o mestre dos magos, mas a história ela é narrada conforme o jogo de RPG. Então tem algumas peculiaridades, e óbvio, né? Tem alguns easter eggs ali com outros personagens, com situações de outros quadrinhos, do próprio Dungeons and Dragons e etc, né? Tudo uma homenagem aí ao nosso hobby, que é o roleplay game, e o meu hobby também, que é histórias em quadrinhos de história medieval, né? Eu sou colecionador de Conan também há muitos anos. E aí? Conta um pouquinho da jornada dos personagens. Bom, como toda mesa de jogo, né, de RPG, a maioria dos casos acontece numa taverna, né? Os heróis estão ali bebendo de forma despretensiosa até que acontece alguma coisa para que eles sejam contratados para solucionar o problema, né? A história, né, de Kimber, a Alvorada Inesperada, é exatamente uma história em que a vila está sendo atacada, né, ou está sendo assombrada por mortos-vivos. Então, no começo da história ali já mostra isso, né? Já mostra ali o regente Heaven e o conselheiro dele, o irmão dele, o Kelsen, que veio da escola de magia, né? Para buscar solucionar o problema da vila, né? Então, a história começa com esse plot, né? Com essa ideia da invasão de mortos-vivos ali na vila de Kimber. Evidentemente que foi se buscar especialista e nada melhor do que uma boa taverna para encontrar o especialista. Chegam até a taverna e encontram o taverneiro, que é o Bial, né, em homenagem ao meu amigo Fábio, que eu comentei com você, e ele fala para o taverneiro, taverneiro, eu estou precisando de alguém para resolver esse problema, né? Tá todo mundo assustado, você era um aventureiro. Aí ele fala, olha, eu tomei uma flechada no joelho e eu abandonei e abri a taverna, né? É uma referência a um jogo de videogame, essa flechada no joelho, porque todo personagem que você encontra no jogo, ele tinha a mesma fala. Eu era o aventureiro e tomei uma flechada no joelho, né?
E aí ele fala assim, olha, mas tem aquele bardo ali, né, aquele pequenino, a gente não pode chamar de hobbit, né, por conta dos direitos autorais, então é o pequenino, né, é o halfling do jogo. Ele é um bardo e ele é uma pessoa que influencia as pessoas e pode te ajudar a convocar heróis aí, né, pessoas capazes de solucionar e ajudar a solucionar o problema. Então ele contrata o Dumas, né, que é o Dumas, o cancioneiro, que é o personagem do Daniel. Impressionante que, de fato, durante a mesa de jogo, ele montava as músicas e cantavam as músicas. Inclusive, a música que está no quadrinho foi um pedido que eu fiz para ele. Falei, cara, o personagem é seu, faz você a música, escreve você a melodia. Eu ajusto depois as questões de estrofe, etc., que o João, ele gosta dessa parte. Então, ele fez, e aí o Dumas, então, faz essa convocação, né? E aí, os demais, né, o Rurik, que era o meu irmão na época, o Vitor, o Balagorn, que é o elfo, que é o César, e o MacEd, que é o personagem do João Aranha, que é exatamente esse que fez as correções, eles aceitam a proposta, eles aceitam a missão. E a missão é desvendar aí o que aconteceu, por que esses mortos-vivos estão ali na cidade de Kimbar. Então, eles vão para a aventura, eles localizam, né, da onde vem aí a infestação, vão fazer esse combate, né, vão buscar ali o responsável pela infestação de mortos-vivos em Kimbar. Mas, né, não posso contar muito mais do que isso, né, mas é o resumo da história e é basicamente o que eu falei, é uma sequência de história de RPG, né, então é uma história linear aí que eles foram explorando para chegarem até o final. E o final, né, como o próprio nome diz, é inesperado. Espero que todos, não vou contar o quê, mas espero que todos fiquem com vontade de ler para... Eu vou disponibilizar o PDF, vocês ficam à vontade de divulgar também aí para os seus espectadores. Wagner, é muito legal ver a sua empolgação, né, com a história, com o universo, que, aliás, você criou todo esse universo que é muito rico. E aí a minha próxima pergunta é o seguinte, né? Dá para você explorar muito mais esse universo. E aí, vai virar uma série, uma trilogia, né? O que a gente pode esperar? A recepção do quadrinho foi muito boa, né? Como eu disse, sou professor universitário, eu sou professor de Direito da PUC de Campinas, e meus alunos se empolgaram, né? Eu tenho um livro de Direito, eu sei que não é a pauta, mas eu queria mostrar a capa também, porque é o único livro de Direito que você vai ver que a capa é de quadrinhos, né? E eles se empolgaram, eles gostam também desse universo geek. Eu acho que os filmes da Marvel, os filmes da DC Comics vieram aí, divulgaram, né? A Comic Con Experience, a cena independente. Campinas tem ótimas lojas de comic shops, bancas que divulgam, né? A Comic City, a Banca da Lagoa, que são onde eu compro meus quadrinhos. E eles, inclusive, Kimbar estava lá à venda, né? Agora não tem mais, porque com a pandemia eu parei de imprimir. E por conta dessa motivação e do meu hobby, eu adoro escrever, eu pensei, né, e estou desenvolvendo junto com o Fábio, que é um desenhista que eu contratei pela internet, o volume 2, que é a sequência do volume 1, porque ficou com um gostinho do... E aí, o que vai acontecer? Nossa, mas, né, o final todo mundo fala, não, como assim, né? Parou aqui, eu quero mais, né? E eu estou escrevendo o volume 2, já está escrito, totalmente roteirizado. A gente já está na página 8 do desenho, vai ter umas 20 e poucas páginas. Então a sequência está chegando. Eu também, junto com o João, né, que é o idealizador do MacEd, que é esse personagem com a foice aí, ele está escrevendo o spin-off do MacEd, a origem do MacEd. A gente contratou também o Márcio Pazin, que é um artista novo no mercado de São Paulo. Ele está desenhando o spin-off. Essa vai ter mais de 20 páginas. Então, vocês podem esperar que o universo Kimbar está crescendo, né? Inclusive, eu estava escrevendo uma história em quadrinho de super-heróis em que um dos heróis da equipe era o MacEd, né? Porque ele é atemporal. Então, ele pode tanto estar no mundo medieval quanto no mundo do presente, do futuro. É um personagem adorado. Aí ele não é tão... com os demais elfo, anão, pequenino, que é mais do universo medieval, então a gente está conseguindo explorar aí esses personagens em outras histórias. Em breve, acredito eu que esse ano ainda deve sair aí
a sequência de Kimber, o spin-off do Mac-Ed e outras histórias que eu estou escrevendo com outros artistas, mas que não tem a ver com o universo de Kimber. Aí é o universo cotidiano que eu estou escrevendo, junto com a Larissa, que é uma professora da Escola Pandora, de universo cotidiano. Então tem bastante material que eu estou escrevendo, que eu estou desenvolvendo e pretendo publicar ainda esse ano ou no ano que vem algumas outras histórias em quadrinhos. Hoje, as histórias, elas não mais dependem de vocês jogarem em grupo e aí vivenciarem aquela situação, né, o game, para daí surgir uma história. Hoje, a história você cria sem ter que jogar. O meu grupo de RPG, a gente joga online muito pouco. Eu confesso que com 2 filhos, faculdade, escritório para tocar, é difícil, né? A gente conciliar o hobby como jogar RPG, que querendo ou não são 2, 3, 4 horas de jogo. As histórias novas não vieram da mesa de jogo, até porque o Daniel está na Tailândia, o João está em Mariana, Minas Gerais, o Fábio foi para São Paulo, capital. O único que está em Campinas é o meu irmão, o Vitor, que é o Rurik, e o César, que é o Balagorne. Mas, infelizmente, por conta, né, na época a gente era solteiro, ou estava namorando, não tinha filhos, então ficava muito mais fácil da gente se encontrar. Era quase semanalmente os encontros que a gente fazia. E agora a gente faz um encontro de jogo online, muitas vezes, uma vez por mês, né? O Fábio e o Vitor e o João já tem uma rotina. Toda terça-feira eles jogam online, continuam jogando Dungeons & Dragons com outro grupo, mas nada vinculado a Kimber. Eu parei de mestrar, né, esse universo, então as novas histórias são muito mais histórias criadas por nós, né, e discutidos entre nós. Eu também gosto de fazer essa discussão, até para ver se o caminho está sendo seguido. Os personagens, em tese, não são meus, né? Os personagens é do César, é do João, é do Vitor, é do Daniel. Então eu me sinto na obrigatoriedade o destino do personagem está na mão deles. Então eu consulto eles e peço aprovação, tanto do desenho como da forma de falar, do trato. Tudo isso é conduzido em conjunto. Eu sou roteirista, mas eles me dão todo esse apoio aí para não fugir daquilo que eles imaginavam lá em 2001 dos personagens dele. Então a gente está sempre seguindo aí com a história, mas não mais vinculado na mesa de jogo, infelizmente, por conta dessa situação de tempo e de todas as mudanças que aconteceram nas nossas vidas. Mas que dá uma saudade de jogar RPG, dá, viu? Já parou para imaginar, pensar em transformar numa animação? Olha, acho que é um sonho de consumo fazer um live action, fazer uma animação de uma história, né? De você poder desenvolver melhor os personagens, né? Eu fiz um curso de roteiro na Dynamo com o professor Maurício Dias, e ele leu Kimber, ele falou assim: Wagner, a primeira história que você escreve a primeira história. Cara, ficou muito legal, só que faltou, e aí evidentemente é a visão crítica do profissional, se aprofundar nos personagens, né? Tinha pouca página para você contar a história. Eu falei, sabe o que é, Maurício? É que tinha pouco dinheiro para escrever, né? Eu coloquei um budget ali e falei, eu vou gastar isso. Então, contratar a pessoa o Júlio, que pintou a capa, o Márcio Abreu, o Odemir, porque assim, eu respeito muito o preço de profissional, de prestador de serviço. Eu nunca barganhei o preço. O Odemir falou, meu preço é esse. Eu falei, beleza. Aí, nossa, ele não vai barganhar. Eu falei, não, cara, o preço é seu, eu não vou dar valor, não sou eu que valorizo o preço do seu trabalho. Então, eu peguei esse dinheiro, separei ali do meu dia a dia, e eu fiz o quadrinho com essa grana. Mas assim, é um sonho a gente se aprofundar nas histórias, a gente poder ver o personagem na televisão, transformar em live action, etc. Mas o custo disso é muito elevado para uma história independente, né? Precisaria de alguém interessado em investir. Essa história foi totalmente independente, não tem editora nenhuma, foi todo dinheiro meu. Teve um patrocínio da INCA, que é um instituto de biologia lá de Mariana, em Minas Gerais, onde o João trabalha, mas fora isso, foi basicamente dinheiro nosso, né? Foi ideia nossa, um projeto inteiramente independente. Tanto que o quadrinho físico, quando eu coloco na Comic Shop, lá com o Márcio, ou na Banca da Lagoa com o Rafael, ele é preço de custo. Muitas vezes eu pago para os caras comprarem, porque eu não quero que ele fique tão caro que na hora de você escolher entre uma gibi do Conan,
um gibi Kimber, quem que é Kimber, né? Eles optem por comprar o meu. Então, se o cara falar assim, ó, Wagner, eu pago R$5, fala, cara, leva, meu, que eu não importa, o dinheiro eu já gastei, o que eu quero é que ele seja divulgado, que a cena independente de Campinas cresça. A gente tem ótimos profissionais, roteiristas, artistas, como eu disse, lojas que incentivam a cena geek, programas como o seu, né? Então, assim, poxa, vamos movimentar, né? Vamos levar o nome geek aí de Campinas, vamos levar o nome que a gente tem ótimos profissionais. Então, assim, resumindo, eu adoraria que fosse se transformasse numa animação live action. Imagina um Kimber no Caverna do Dragão, né? Ó, eu só preciso colocar um Mestre dos Magos ali. Isso, e não deixa a gente ir sem final, tá bom? Não. A história ela é contida, né? Ela acaba terminando, ela tem um final. Nesse gibi, ela é fechada a história. É que o final é assim, meu Deus, né? Será que é só isso? Não tem mais? O que agora vai acontecer? Né? Mas ela é fechada. Vai ter outras histórias para contar. O volume 2 é uma história fechada também. E o volume 3, que não está em produção, mas já está imaginado, vai ser outra história fechada. Quando você junta as três, é uma história completa, monta uma história maior. Mas todas são versões fechadas. Aí eu não gosto daqueles gibi do... no mês que vem, né? No bimestre que vem, e nunca vem o mês que vem, nunca vem o bimestre que vem, né? E aí não tem fim a história. Meu, exatamente. Não dá para viver com isso. Sensacional. Wagner, quando o papo é bom, passa rápido, nosso tempo já se esgotou. E olha só, o pessoal de casa aqui ficou interessado, quer conhecer mais, né, sobre as suas histórias, sobre Kimber, como é que faz? Tem rede social aí para passar? A minha rede social é o Instagram, @WJPA, né? Wagner José Pereira Armani, abreviado, então @WJPA, meu Instagram pessoal, mas podem me seguir ali, não tem nada a esconder. Wagner Armani é o meu Facebook, né? E são essas as redes sociais que eu mais participo. Eu tenho Twitter também, mas confesso que eu não movimento o Twitter. Então, Instagram e redes sociais, vocês procuram por Wagner Armani com W ou WJPA. Vocês podem me encontrar. Quem quiser mandar direct, quem quiser mandar o que for para pedir o quadrinho, quiser baixar, no meu Instagram lá tem o link para baixar o quadrinho. Tá em PDF, é só clicar, tá no Dropbox. Ele baixa para você ler gratuitamente. E quem quiser trocar ideia, quiser falar de RPG, de cena geek, eu tô sempre na Comic Shop lá com o Márcio trocando ideia. Então a gente combina um horário. Quando tiver todo mundo imunizado, aí a gente toma uma cerveja e vamos movimentar essa cena geek aqui. E Michel, eu de novo queria agradecer muito aí a TV Câmara pelo convite, né, o apoio dado por todos aí nesses dias que a gente vem conversando para se tornar isso realidade. Confesso que desde o convite até hoje, né, eu estava muito ansioso, eu não via a hora passar, e quando chegou o dia, poxa, cara, foi sensacional. De novo, muito obrigado por dar essa oportunidade a Kimber, me dar a oportunidade para eu apresentar meu trabalho e para representar a cena geek de Campinas aí, em nome de todos, nós agradecemos a vocês. Imagina, eu que fico feliz, né, com a sua entrevista, e já vou deixar combinado o seguinte, olha só, volume 2, a gente espera que a pandemia tenha amenizado, tenha passado, todo mundo vacinado, aí você vem aqui pro estúdio para contar pra gente, combinado? Combinado, eu vou aproveitar e levar uma canequinha de Kimber para você. Tem um Sensacional. aluno que montou as canequinhas para mim, me deu de presente, o Nicolas. Eu vou levar uma para você também aí, de presente, e para a sua equipe maravilhosa. E muito obrigado. Valeu, um abraço, Wagner. Até mais. Tchau, obrigado, pessoal. Até mais. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.